O diretor editorial da CNN Brasil, Daniel Hittner, esteve frente a frente com o presidente russo Vladimir Putin. A CNN Brasil foi o único veículo de comunicação das Américas a participar dessa entrevista em Moscou. Vladimir Putin disse à CNN Brasil que não virá ao encontro de países do G20 que vai acontecer no Rio de Janeiro mês que vem. Ele é alvo de um mandado de prisão expedido pelo Tribunal Penal Internacional. Putin disse que a Rússia não reconhece o Tribunal Internacional. O mandado de prisão foi expedido contra ele por crimes de guerra. E é com Daniel Hittner que eu converso ao vivo, direto de Moscou, porque ele perguntou para Putin se ele tinha medo de ser preso no Brasil. E aí, Daniel, boa noite para você. Qual foi a reação do líder russo? Boa noite, Márcio. Boa noite a todos que nos assistem. A reação foi de uma risadinha, em primeiro lugar. Uma risada ali marota, como que se perguntando, você acha mesmo que isso pode acontecer? Bom, Putin começou a sua resposta fazendo críticas ao Tribunal Penal Internacional, colocando que ele funciona muitas vezes com dois pesos e duas medidas. Colocou também que a Rússia, bem como China, Turquia, outros países, não são signatários do Estatuto de Roma, que deu origem ao TPI, o que não é o caso do Brasil. O Brasil sim é signatário e sim ratificou, promulgou o Estatuto de Roma e, portanto, é um país signatário do TPI, tem que cumprir as suas determinações. Por fim, Vladimir Putin disse então que tem uma relação muito amigável com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que, afinal, somos todos adultos. Aí ele fez o seguinte questionamento: para que eu iria ao G20 em novembro no Rio de Janeiro se, no final das contas, eu vou atrapalhar, eu vou causar um grande ruído e arruinar esse encontro de líderes? Como que dizendo, olha, minha presença ali vai acabar constrangendo o Brasil. A gente pode analisar um pouquinho depois o que tem de fundamento ou não, o que parece ser uma saída pela tangente de Vladimir Putin, mas, Márcio, vamos ver primeiro a resposta que Vladimir Putin nos deu hoje de manhã. I'm speaking of Kazan because you are preparing so carefully the summit of the BRICS, and we in Brazil are also preparing very carefully another summit which is the G20 in November. Brazil's government invited you to come to the G20, to the Leaders Summit. However, the country's judicial power is completely independent, and many legal experts say it would be necessary to comply with the arrest warrant issued by International Court of Justice against yourself. In that regard, let me ask you three simple questions. Are you planning to go to the G20 in Rio in November? Secondly, in face of that, do you think that this situation that I described somehow shows the weakness of the BRICS before old organizations like the ICC? And thirdly, with all due respect, do you fear to get arrested in Brazil? Firstly, the International Criminal Court is of no universal importance. It is one of international entities whose jurisdiction is not recognized by Russia, as is the case with many other countries of the world. I think the United States does not recognize it either, nor does China, Turkey. So, the fact that such an entity exists, in essence, an independent entity like this exists, maybe it's not such a bad thing, but that it is universal, firstly. Secondly, such decisions can be circumvented easily.
very easily. Suffice to sign an intergovernmental agreement, and the jurisdiction of the ICC will be restricted to it. We have very good relations with Brazil, stable. They have been lasting for decades. So, by and large, we can sign an intergovernmental agreement and nobody will find themselves in a difficult situation. Now, as for the independence, I don't want to really make it look somber, but the International Criminal Court announced that they're going to take decisions with regard to certain political leaders of the Middle East. Later, the United States checked them, and they shut up. That's about it. The respect for an entity which is not universal, which is not independent, is quite low. It has a low profile, if I may. And the main part, we have a difficult situation. The Ukrainian crisis is far from being over. And, well, the main point, we realize G20 is a good forum. It is useful in general. If it is not politicized, if it is not overly politicized, there have been taken attempts, but it was initiated and not such a long time ago as a purely economic platform. If it goes down this path, it will be useful. But we realize what happens around Russia. I have good understanding. We have good friendly relations with President Lula. Will I go there on purpose to violate the operation of this forum, to ruin it? Even if we let aside the ICC, it will be the only topic for discussions. In fact, we will derail the G20 summit. Why would we do so? We are adults. We will find a person in Russia who will be able to represent the Russian interests in Brazil. Thank you. Daniel Hittner continua com a gente ao vivo de Moscou e a gente analisa agora essa primeira resposta dada à pergunta que o Daniel fez a Vladimir Putin. Aqui na tela você já vê Lorival Santana, nosso analista de internacional. Lorival, começo com você, boa noite. Como analisar essa resposta do presidente Putin? Ele sai um pouco pela tangente, como bem destacou Daniel, mas disse que não virá ao G20. Pergunta especialmente em relação ao Tribunal Penal Internacional, que ele diz não reconhecer, mas também diz que os americanos, os Estados Unidos também não reconhecem o TPI. O whataboutism, né? Eu estou fazendo uma coisa errada, mas e o outro também está, né? É interessante ele fazer essa referência a ser adulto, né? Porque o tribunal emitiu ordem de prisão contra ele por causa do sequestro de milhares de crianças ucranianas, né? Que foram levadas para campos de reeducação na Rússia para serem educadas a odiar a Ucrânia. E os pais dessas crianças não sabem onde os seus filhos estão. Quando adultos fazem isso, eles vão para a cadeia nos lugares onde a lei prevalece, né? O Putin não vai a um G20 desde 2019, a cúpula de Osaka. Em 2021 teve a pandemia e as cúpulas foram virtuais. E em 22 ele invadiu a Ucrânia e a cúpula foi na Indonésia e ele não queria ser visto isolado na condição de um pária internacional, né, que é o que ele se tornou. E no ano passado a mesma coisa, a cúpula na Índia também. Porque embora a TV russa seja manipulada, censurada, ela não tem como ignorar que o presidente Putin está numa determinada cúpula, né? Então, ficaria um pouco impossível deixar de mostrá-lo isolado dos grandes líderes internacionais. Em relação ao BRICS, o de 22 foi na China e foi virtual ainda, por causa daquela rigidez da China em relação à Covid. E no ano passado foi na África do Sul,
e o presidente Ramaphosa disse que ele poderia ir, que não seria preso, embora a África do Sul seja participante do Tratado de Roma. Só que aí o Cyril Ramaphosa, quando o Tribunal Supremo da África do Sul avisou que ele ia sim ser preso, porque a África do Sul é um país democrático, o Cyril Ramaphosa teve que ir lá na Rússia explicar para o Putin, por favor, não vá à África do Sul, porque o senhor vai ser preso, sim. Agora, dessa vez, eles encontraram essa forma. Eu não sei se o presidente Lula teve que fazer esse pedido a ele ou se ele se tocou realmente, mas principalmente a questão é essa, não ser visto isolado no G20. É importante a gente ter o Daniel Hittner aqui, até para ter a sua visão, Daniel, sobre essa primeira resposta de Vladimir Putin, mas também pergunto sobre os outros colegas jornalistas que estavam ali participando dessa entrevista. Eram outros representantes de países dos BRICS. Tinha gente da China, tinha representante da Índia, que são países muito próximos da Rússia. E aí eu pergunto para você se as perguntas feitas por esses nossos colegas eram tão duras quanto as suas. Algum deles perguntou se Putin seria preso também? Reforçou a pergunta? Olha, Márcio, é curioso quando existe esse tipo de encontro entre jornalistas de diversas partes do mundo, como foi o caso. Eram 8 no total, representando cada um dos países dos BRICS, menos o Irã, que não estava aqui representado. Como dá para ver essa diversidade. E aí a gente teve, ao longo dos últimos dias, diversos encontros com autoridades russas, incluindo o mediador desse encontro, Dmitry Kisilov, que é o presidente da Rossiya Sevodnya, uma espécie de empresa estatal de comunicação nacional, equivalente à EBC no Brasil. E esse senhor é próximo de Vladimir Putin, tem um programa na TV estatal russa com 3 horas de duração aos domingos, e ele incentivou todos os jornalistas que fossem muito diretos e abordassem qualquer tipo de assunto, porque Putin supostamente é muito aberto e gostaria de responder tudo com a maior transparência e a maior franqueza, embora se saiba que Putin não costuma dar entrevistas. Mesmo assim, mesmo diante desse aviso, o jornalista chinês da TV estatal chinesa abriu uma pasta, pegou uma folhinha ali impressa e antecipou todas as perguntas por escrito que ele faria ao presidente chinês. É só uma curiosidade. Contando um pouco mais de curiosidades, falando de curiosidades dessa entrevista, Márcio, eu cheguei aqui em Moscou na terça-feira e desde então estou sendo testado todos os dias, continuamente, com PCR para Covid, aquele cotonete ali no nariz, na boca, bastante incômodo, incluindo um teste hoje de manhã. Nós só soubemos do resultado poucos minutos antes de entrar na entrevista. A própria entrevista foi cercada de muito mistério em relação ao horário e ao local. Havia uma dúvida se seria na biblioteca do Kremlin ou na residência oficial de Putin, que é uns 40, 45 minutos de Moscou. Acabou sendo lá, mas isso só foi decidido de última hora, um pouco também para reforçar a segurança do presidente russo. Essas curiosidades são interessantes, mas a gente vai conferir agora mais um trecho da entrevista. Numa outra pergunta feita pelo Daniel Hittner, Vladimir Putin disse à CNN Brasil que a Rússia não foi avisada sobre a proposta de paz feita pelo governo brasileiro e pela China para a guerra na Ucrânia. Ele falou ainda que o projeto demonstra que os países estão agindo com autonomia. Let me please get back to the 6-point peace plan proposed by China and Brazil. Would you consider to sit at the table and start negotiations on the terms proposed by China and Brazil? Besides, Mr. President, President Zelensky of Ukraine called the plan destructive and said President Lula of Brazil could be considered too much pro-Russia, that's his words. Would you consider Mr. Lula da Silva an ally? Do you think he can play a role in negotiations between Russia and Ukraine? Вы знаете, то, что предложил Китай и Бразилия, создать соответствующую группу в ООН, план соответствующий предложил, мы об этом ничего не знали. Поэтому, то есть ни Бразилия, ни Китай, а это очень близкие к нам страны,
в поиске решения мирного урегулирования, они с нами не консультировались, они действовали так, как считают нужным. Ну, это хорошо, это плохо, другой вопрос. Но это просто говорит о том, что и Бразилия, и Китай действуют самостоятельно, никому не подыгрывают, в том числе и России не подыгрывают. Это, я говорю, совершенно ответственно, публично, вот это можно распространить в каких угодно средствах массовой информации. И наш министр иностранных дел мне докладывал прямо из Нью-Йорка о том, что происходит, и без всяких предварительных консультаций с Бразилией и из Китая. Значит, и я считаю, что в целом это взвешенные предложения, взвешенные, направленные на поиск мирного решения. Если кому-то это не нравится, но это их позиция. Я уже говорил, украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Она просто формулирует какие-то свои требования, и все, это же не переговоры. Они вели с нами переговоры, но прекратили их после того, как были достигнуты договоренности в Стамбуле. Вот и все. А теперь не хотят. И вот совсем недавно же значит, глава этого киевского режима, когда был в Нью-Йорке, опять публично заявил, он же публично сказал, не будем вести никаких переговоров. Ну, что же мне добавить-то к этому? Нравится там кому-то в Киеве или не нравится предложение Бразилии и Китая, ну, это уже их выбор. Мы познакомились с предложениями Китая и Бразилии только после того, как они появились публично. Я могу вам сказать, что повторить еще раз. Мне кажется, что это хорошая база для того, чтобы предпринять попытки к поиску мира. Eu volto com Daniel Hittner lá em Moscou. Hittner, nessa resposta, você viu sinceridade de Putin, especialmente quando ele fala que a Ucrânia faz exigências nessas negociações. Acho que nem precisa lembrar, a Ucrânia foi invadida pela Rússia. Olha, Márcio, tem várias ponderações a serem feitas sobre essas afirmações de Vladimir Putin. A primeira delas é que ele se disse surpreendido pela apresentação dos 6 pontos para esse caminho de paz apresentados por Brasil e China. Eles foram oficialmente apresentados em setembro à margem da reunião da Assembleia Geral da ONU, mas eram conhecidos já publicamente, já publicados pela imprensa várias semanas antes, de modo que das duas, uma, ou Putin falou ali uma coisa que não procede, o governo russo já conhecia, ou essa falta de conhecimento demonstra uma falta de interesse pelo caminho da paz proposto por Brasil e China. E nesse caso é até mais grave, porque a falta de interesse denota que a Rússia mesmo atribui pouco valor, pouca importância ou pouca predisposição de se engajar em negociações nos termos propostos pela dupla Brasil e China. Outro ponto a se notar é que Putin se refere a essa proposta como bem equilibrada e depois menciona que ela é uma boa base para conversas sem absolutamente se comprometer. E ora, se Putin elogia tanto essa proposta como bem equilibrada, uma boa base para o início de conversas, e essa proposta é tão absurdamente criticada pelo lado ucraniano, por Volodymyr Zelensky, isso demonstra ali uma falta de equidade, e eu aprendi, pelo menos na cobertura de diplomacia, que os dois lados ou precisam estar mutuamente satisfeitos ou mutuamente insatisfeitos para terem ali alguma base para efetivamente negociar. Não parece ser o caso. Lorival, claro que eu queria ter a sua visão sobre não apenas a resposta de Vladimir Putin, mas a posição dele quanto ao presidente Lula e essa parece um otimismo, como o Daniel bem disse, essa visão otimista dessa proposta feita por China e Brasil. Ora, uma proposta que legitima a ocupação da Ucrânia. A proposta diz que o conflito tem que ser congelado onde está e a Ucrânia não tem mais o direito de se defender e a Rússia não deve mais atacar a Ucrânia. Então, é um plano perfeito para a Rússia, né, que ocupou um outro país invadiu sem ser provocado.
Essa forma de se distanciar do plano, dizer que não foi consultado, é a melhor forma que o Putin tem de dar uma aparência de legitimidade e de isenção para esse plano. Se ele dissesse, é verdade, eu que desenhei esse plano, pedi para o Xi Jinping e o Lula assinar, aí o plano perderia toda a casca fina, aliás, tênue, de legitimidade, de isenção que ele tem. O fato é que essa também é a forma de dizer que o Zelensky é um radical. Imagina, o Zelensky é o problema, né? Ele não aceita um plano de paz. Ora, o Zelensky está tentando defender o país dele da agressão de uma potência nuclear imperialista, e a China e o Brasil estão encontrando uma forma até pouco sutil, para quem tem alguma compreensão da situação, de dar uma legitimidade para a ocupação que a Rússia está fazendo da Ucrânia. E lembrando, na primeira resposta que ele deu ao Daniel Hittner, Putin disse: a crise na Ucrânia está longe do fim. Agora, Daniel, aproveitando que você já falou sobre os testes de Covid que você fez desde que chegou à Rússia, a gente sabe como Putin é preocupado com a sua saúde. Que outras curiosidades você nos conta, ou até mesmo desafios que você tem enfrentado até ficar frente a frente com Vladimir Putin? Olha, Márcio, uma coisa que me impressionou muito, eu esperava uma estrutura de segurança absurda para chegar em um dos homens mais poderosos hoje do mundo. E a residência oficial, como eu te disse, Nova Yovogrodna, é a 45 minutos do centro de Moscou. Como está mais isolada, é um pouco mais difícil de chegar, ela já é por si só, a residência mesmo é um pouco mais difícil de se alcançar, mas eu esperava sinceramente uma estrutura de segurança maior. Eu já tive a oportunidade de entrar na Casa Branca e pude ver como é rígida, como você passa por diversas barreiras de segurança até entrar definitivamente na estrutura de governo da presidência americana. Não me pareceu estranhamente o caso, isso não é desmerecer a segurança russa, nem minimizar, mas entre o Palácio do Planalto, a qual eu estou habituado a frequentar todas as semanas, e a Casa Branca, me pareceu que a residência oficial russa está mais para o Palácio do Planalto do que para a Casa Branca, viu? Com todo respeito ao Kremlin e a questão, a residência oficial de Vladimir Putin. Daqui a pouco a gente volta a falar com o diretor editorial da CNN, Daniel Hittner, ao vivo lá da Rússia sobre essa viagem. Claro, falamos também com o Lorival Santana. O Hittner preparou uma reportagem especial sobre a vida no país afetado pelas sanções econômicas como forma de pressão mundial para tentar encerrar a guerra com a Ucrânia.